Gente, eu não sei se vai dar pra ver na câmera, mas vocês estão vendo que aqui parece que eu tenho uma falha no meu bigode? Vocês acreditam que tá nascendo branco os pelos? Eu nem sei como isso aconteceu, só nessa região, assim. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. O que que eu faço? E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalmo, esse é o Gira Trinco, esse é o 49º vídeo do canal. E hoje eu vou falar sobre Dune, Duna, né? Eu li em inglês, mas é Duna. Esse livro é do Frank Herbert, ele é dos Estados Unidos. Ele publicou lá em 1965 esse livro. Ele custa aqui no Brasil, a versão em português mesmo, de R$ 26,90 a R$ 100, mas você também acha o box com 6 livros, que é a saga completa, por 150. Dados os valores, vamos para o vídeo. Como toda edição bonita, de capa dura, brilhosa e tal, esse livro aqui ele vai ter apêndices e vai ter um texto introdutório que foi escrito pelo filho do Frank, que é o Brian, e o Frank ele publicou em 1960, numa época em que era muito difícil publicar, e nesse texto introdutório dá para ver essa dificuldade. É um texto bem carinhoso em que o filho fala que o pai passava muito tempo escrevendo e depois passou muito tempo procurando uma editora que aceitasse aquilo, um livro deste tamanho, um bitelo desse, e que era muito arriscado. Ficção científica não é fácil de publicar também e tal, imagina naquela época. E aí conseguiu publicar, o filho, inclusive, ele seguiu a carreira do pai depois de todo o sucesso que aconteceu com Duna. É argumentável dizer que esse é o maior livro de ficção científica já publicado. É um livro que continuou muito atual, eu acho que ele envelheceu bem, dados os acontecimentos climáticos do mundo. E é um livro, vocês vão entender isso. E eles escreveram muita coisa pra frente. Esse livro é o começo de uma grande saga. Essa primeira página são todas as obras que o pai publicou, e essa segunda página são as obras que o filho publicou, e é muita coisa mesmo. Eu não sei o tamanho exatamente desses livros, mas mesmo que sejam livros pequenos, é muita coisa em volta de um único universo. E do que se trata Duna, então, no fim das contas? Resumindo bem resumido, eu diria que Duna é sobre uma família, que é a família Atreides, que eles vão se mudar para um planeta que chama Duna, que é um planeta desértico. Eles são meio forçados a ir governar esse lugar. E é um lugar que é politicamente muito conflituoso por causa de uma substância que existe lá. É uma substância meio alucinógena, é uma substância que é tipo uma especiaria, assim, é tipo um pó, é tipo um tempero que realmente dá para comer ele, inclusive. E ele é uma coisa que os nativos de lá, que são os Fremen, têm um poder sobre a extração desse negócio. E esses nativos, eles vão ter uma relação com essa família que está chegando, que é uma relação de expectativa, porque supostamente um dos membros dessa família está predestinado a transformar drasticamente o planeta, a fazer com que um planeta que não chove, um planeta que não tem água direito, que não tem mar, não tem rio, não tem lago, não tem nenhuma poça, que ele vire um planeta completamente diferente. Eu não vou dar mais spoiler aqui por enquanto, mas essa é a base do negócio. E é um livro que ele tem muita religião também, é uma coisa meio mágica a religião aqui, ou é uma coisa messiânica de certa forma, inclusive, é uma coisa realmente de admiração, mas que perpassa uma instituição, uma entidade que são as Bene Gesserit, que é tipo uma escola que forma mulheres que elas vão ter habilidades mentais, que elas conseguem até controlar os outros pela voz, elas vão ter uma percepção diferente das coisas, elas vão observar tudo com muita nuance, todos os detalhes são muito importantes. É um trem bem doido. E a mãe que tá chegando dessa família é uma Bene Gesserit. E o filho, ele de certa forma vai ser especial porque ele vai ser treinado por essa mãe. E em teoria isso não é muito normal, assim, é uma coisa diferente que acontece ali. E os desdobramentos dessa confusão vão envolver tanto a questão política dessa substância, que é a especiaria, que é algo comercialmente muito valioso, é tipo um petróleo, assim, inclusive esse é o paralelo com o mundo real que eu fiz, mas também é politicamente confuso, quer dizer, complicado esse negócio, porque é um planeta que é, tipo, trabalhoso de se lidar, mas que é muito precioso. Então, como lidar com isso, assim, é essa a ideia.
E aí, para a construção desse universo, a gente tem que levar em conta que o autor, que é o Frank Herbert, ele era um polímata. Um polímata é uma pessoa que vai ter conhecimentos profundos em diversas áreas do conhecimento. E aí ele sabia de muita coisa. Ele teve muitas profissões ao longo da vida dele. Ele foi desde radialista até instrutor de sobrevivência na selva. Então ele estudava as coisas, ele realmente ia fundo. Então esse mundo que é criado, esse planeta desértico, a gente vai ter uma biosfera, a gente vai ter todo um sistema envolvendo as coisas, a gente vai ter uma botânica, a gente vai ter uma fauna e uma flora, a gente vai ter a religião do lugar, a cultura do lugar, o clima, obviamente, a gente vai ter até mesmo a política ali dentro, né? Tipo, organizações políticas, a gente vai ter de tudo, assim, armamento, a gente vai ter várias esferas sendo exploradas e se conectando, toda uma rede sendo interligada. E é muito legal, é surpreendente que o Frank ele tenha conseguido parar a vida dele e falar: eu vou construir um negócio meio que do nada, até uma linguagem assim, ele constrói e tudo comunica muito bem entre si. Tem uma parte do livro que eu acho inclusive muito legal, que é ele explicando que ele até pensou nas minhocas gigantes que existem no planeta, que elas são responsáveis pela produção dessa especiaria, que tudo tá pensado para o lugar ter uma atmosfera viável e que tivesse gás carbônico suficiente, oxigênio suficiente, nitrogênio suficiente. E é surreal que ele pensou até nisso, assim. Esse livro me lembrou outros dois livros que eu já comentei aqui no canal. O primeiro deles, Um Defeito de Cor, por causa da pesquisa extensa e que misturava muitas culturas diferentes, muitas informações diferentes. E 2001, Uma Odisseia no Espaço, porque dá pra ver que tanto o Frank Herbert quanto o Arthur C. Clarke, eles tinham uma preocupação por algo que eles estimavam muito. O Arthur C. Clarke gostava muito de astronomia, de naves espaciais, do espaço como um todo. E o Frank Herbert gostava muito de muita coisa, na verdade, mas eu acho que especialmente de botânica e meio ambiente, assim. Eu acho que isso que ficou evidente. Inclusive, o Frank Herbert, ele tem uma mensagem nesse livro que é muito... como é que fala? Não é altruísta, gente. Vanguardista. Uma mensagem muito vanguardista de que o homem é uma doença no planeta e que o planeta vai lidar com isso, se tiver que lidar. E a construção desse livro, ela acontece de acordo com uma fórmula que eu acho que já está um pouco batida na literatura, mas que na época desse livro provavelmente não estava, que é a fórmula do estrangeiro. Eu que estou falando que existe essa fórmula, mas eu acho que não é nada, deve ter um nome academicamente para isso, que é a fórmula de você começar um livro com uma pessoa chegando num lugar novo, uma pessoa que não conhece aquilo, tendo que ser apresentada, porque fica muito natural o leitor ir conhecendo aquele universo junto com a pessoa que normalmente está narrando o negócio. E aí até cria uma identificação com a pessoa. E é muito natural explicar as coisas para quem está chegando e o leitor também vai acumulando informações ao longo do livro. É algo que acontece em Jogos Vorazes, na minha opinião, com a Katniss. É algo que acontece com os Hobbits em Senhor dos Anéis, que eles também eram muito afastados do resto do mundo ali. E é algo que acontece também em Harry Potter, porque o Harry não tinha noção de que existia outro mundo, enquanto outros alunos lá, eles já tinham famílias em que todo mundo tinha uma varinha. E nessa construção de narrativa é muito importante também todas as conversas que acontecem, porque esse livro é muito político. E eu acho que esse é o primeiro defeito do filme. Eu ainda vou falar um pouco melhor sobre o filme, mas o filme não mostrar as conversas que acontecem, os bastidores de tudo que tem de conflito no mundo ali, de Duna, eu acho que pecou muito o filme por esse motivo. Eu acho que o que constrói o livro, o que faz o livro ficar interessante, na minha opinião, mais do que todo o ambiente ali presente, mais do que as minhocas gigantes, é a conversa política, porque é uma conversa muito bem feita, os planos, as traições, tudo que envolve enganação, assim, ou confiança, ou poder, é muito bem construído. Os lados, todos os lados que aparecem, eles vão ter os motivos deles, e eles vão ter as ideias deles de como atingir os objetivos, e é muito bem interligado, assim. Os conflitos fazem sentido, os personagens são muito bem construídos em volta disso. Eu digo aqui no canal, eu acho que é muito óbvio, na minha opinião,
que personagens bem construídos dependem de conflitos bem construídos, porque o jeito que as pessoas lidam com as dificuldades é o que normalmente constrói o caráter delas, na minha opinião. E falando de conflitos, eu preciso falar sobre os conflitos que eu tive com esse livro, porque não foram poucos e me assustou um pouco, para ser honesto. E o primeiro deles eu diria que é com os estereótipos sobre a cultura árabe. Por quê? Esse livro, obviamente, é inspirado no Oriente Médio. O paralelo entre a especiaria que existe lá e o petróleo é muito forte, mas mais do que isso, eu diria que existe uma questão religiosa também que foi inspirada ali, até porque as principais religiões do nosso mundo são advindas do mesmo lugar, né, da mesma região, que é o Oriente Médio. E aí, eu acho que ficou uma coisa um pouco mal resolvida, mas ficou óbvio que não teve um cuidado, até porque naquela época nem era uma discussão, na década de 70, a apropriação cultural. Mas a gente tem uma narrativa nesse livro de uma família branca chegando num lugar diferente, com uma promessa messiânica de salvação, e que e que aquele povo é totalmente subjugado, totalmente perseguido, mas que confia que os brancos vão salvar. E mais do que isso, existe até um tratamento de homens-bomba, assim, eu tive que pesquisar, porque eu falei assim, não é possível que esse homem previu que existiriam homens-bomba. E aí eu descobri que homens-bomba surgiram no Império Turco-Otomano lá no século XIV, XV, XVI. Então era uma coisa que, e assim, o Império Turco-Otomano tá ali no norte da África, uma parte dele, né? Então não é totalmente absurdo eu pensar que o Frank Herbert se inspirou em algumas coisas que aconteceram na história da humanidade. E ele, assim, até os ritos que ele constrói, as drogas que as pessoas usam ali, é tudo, de certa forma, verossímil para o mundo que ele está criando, mas eu acho que ele não teve um cuidado de escapar de estereótipos. Eu acho que ele foi bem direto em algumas coisas. Existe uma noção de que aquelas pessoas eram primitivas, mas, ao mesmo tempo, o Frank Herbert, ele tinha uma preocupação porque ele acreditava que aquelas pessoas não eram o que os outros estavam enxergando no livro. Então fica a má resolução que eu digo, o que eu digo que é mal resolvido, é porque existem os estereótipos, mas eles são negados sem, sei lá, eles ainda têm estereótipos que se mantêm mesmo com coisas que são negadas. As coisas que são negadas é uma coisa meio Bacurau, no sentido de um povo que é subjugado, é perseguido, mas que tem um modo de pensar e de resistir, e que isso fica evidente em como ele se desenvolve. É uma coisa um pouco também Guerra do Vietnã, que os Estados Unidos perdeu, né? Em partes, né? Por não conhecer onde estava indo, diferente do povo que estava ali e que sabia melhor como se defender ou como atacar de acordo com o próprio ambiente, assim. Isso é uma coisa bem evidente no livro, é muito forte, mas existem essas questões, existem fatores culturais ali inseridos que são estranhos, assim, a gente não sabe de onde um povo tira comida no deserto direito, ou se eles tomam banho, ou se eles são homens-bomba realmente por uma crença que mal é justificada. É um pouco confuso, assim, alguns motivos nesse livro. Mas no fim das contas existem coisas piores e eu vou comentar agora. A gordofobia em Duna, pra mim, é menos discutível do que essa questão árabe. Por quê? Porque a gente tem dois personagens que vão ter descrições corporais significativas nesse livro. O primeiro é o Paul Atreides, que é um dos principais, né? Ele vai ser descrito como magro, e por ser magro, ele é, tipo, diminuído, vão achar que ele não é um bom lutador, ele vai ser subestimado por causa disso. Ok. Aí, existe o Baron Vladimir Harkonnen, que é o Vladimir, o Barão. O Barão, ele vai ser descrito como gordo de um jeito muito peculiar, porque não precisava falar que ele era gordo. Ele foi construído como gordo pra falar que ele era nojento, e essas coisas não têm correlação, vou lembrar vocês. E é uma descrição muito desconfortável. O autor, ele faz questão de falar que a mão dele era nojento, que ele não conseguia se mexer direito, logo ele não deveria ser respeitado. É muito estranho, assim, os personagens também juntam nisso pra falar desse aspecto do Barão.
E mais do que isso, junta isso com o seguinte fator. O barão, em algum momento, de repente, ele pede que seja levado ao quarto dele um escravo, para ele satisfazer os prazeres dele. Ok. Então ele vai estuprar uma pessoa escravizada, então ele vai ter um escravizado sexual ali. Eu nunca tinha usado esse termo, mas nunca tinha pensado que ele existia também. E aí, depois você descobre que ele mata os escravizados sexuais, que ele descreve algumas pessoas escravizadas como tendo corpos parecidos com o do Paul, que é um menino, então tem uma questão de pedofilia. Você vai ter. É tanta coisa. Junta em um personagem. Ou seja, o único personagem gordo e homossexual, ele vai ser pedófilo, ele vai ser incestuoso, porque ele vai falar que achou de um jeito predatório. Ele fala que o corpo do sobrinho dele é muito bonito. E, coincidentemente, esse sobrinho dele também estuprava algumas mulheres escravizadas, mas ele não matava elas igual o tio mata, não. O que é muito curioso, porque ele era um assassino sanguinário, mas ele não mata. O tio, ele precisava matar. Eu acho muito complexo, assim, discutir essa questão, porque, o personagem ele podia ser assim, podia ser assim. Mas o único personagem do livro, que é o único vilão bem delimitado, ele vai ter relações homossexuais. Ele vai ser descrito como um gordo nojento. Vai ter elementos pedófilos nele e incestuosos. Isso não deveria ser normal. E isso, pra ser mais surpreendente, essa questão de estuprar pessoas escravizadas, ela é colocada ali nos vilões do livro. E o outro paralelo dos heróis, dos mocinhos, que não, a gente vai entrar ainda na complexidade dessas pessoas, mas mesmo assim, essas pessoas elas vão ter relações monogâmicas, poligâmicas, ninguém estupra ninguém. Essa poligamia é uma coisa, inclusive, que me lembra o livro Balada de Amor ao Vento, que eu comentei aqui no canal também, da Paulina Chiziane, que é um livro que tem uma poligamia que só o homem que vai realmente ter acesso à poligamia, uma poligamia de mão única, assim, unilateral. E aí o livro vai ter isso, mas até essa poligamia vai ter um amor romântico ali. É uma coisa que é engraçado, assim. De um lado tem quase uma prostituição, assim, forçada, né? E do outro a gente tem até uma poligamia romântica. Pessoas que foram feitas uma para outra. Então eu acho muito, muito complicado falar desse livro sem destacar esses pontos, porque apesar de todo o universo criado, apesar de todo o planeta, apesar de tudo que eu já elogiei aqui no livro, ele é bem escrito. Ele é super bem escrito, ele é super bem construído. Mas, gente, pelo amor de Deus, o livro, ele não tem um pingo de noção em relação a algumas questões sociais. E, assim, o livro é machista do início ao fim. Existe uma parte em que fala que as mulheres, elas são doadoras e que os homens, eles são agregadores, assim, e que esse é o destino dos homens e das mulheres. E é muito estranho. É um pensamento muito bem delineado e que pra mim é mais do que o universo criado, porque é muito fácil falar, não, mas o autor ele construiu esse trem, é tudo muito particular dali, mas diante de tantos elementos tirados do mundo real, você vai me falar que os preconceitos, todos acumulados, e não são poucos, assim, tudo acumulado ali não tem a ver com percepções do próprio autor, eu acho difícil. Eu conheci esse homem? Obviamente não. Alguém que leu esse livro conheceu esse homem? Pouquíssimas pessoas. Agora, eu precisava falar. Gente, se vocês forem ler esse livro, saibam que vão ter esses elementos. Eles são, tirando o machismo, que eu acho que acontece ao longo do livro, os outros elementos são, de certa forma, pontuais. O Barão, ele vai ser um personagem com muitas coisas, mas essas coisas acontecem esparçadamente, assim, não é uma coisa concentrada, assim. Mas mesmo assim, eu precisava falar desse incômodo porque não era pouca coisa. E agora que eu já desabafei, eu posso falar sobre o filme, finalmente. Eu vi o filme de 2021, existe o filme de 1984 que eu não assisti, mas mesmo o filme de 2021 eu assisti quando lançou. E eu queria ter reassistido para fazer o vídeo e eu não consegui, mas eu fiz uma breve pesquisa e eu vou comentar os principais pontos que eu acho que são diferenças com o livro e que não são spoilers que eu vou dar aqui, são só pequenos detalhes realmente, mas vamos lá.
Primeiro, o início do livro é muito bom. Eu acho que pra mim é um das melhores inícios de livro que eu já vi, é uma das melhores cenas que eu já vi, assim, pra criar tensão, que é uma cena de uma caixa que se enfia uma mão. E assim, terem colocado isso só depois de meia hora de filme, eu achei uma das piores decisões possíveis. Era só começar do mesmo jeito que o livro começou. Era tão fácil. Eu acho que o livro escolheu, inclusive, quer dizer, o filme escolheu, inclusive, colocar a Zendaya ali no início pra mostrar que ela existia, assim, no universo. Só que não precisava, até porque ela aparece no livro só pela metade. E assim, é pra ela aparecer só depois. Ela aparece umas visões, assim, de alguém, mas não precisava ter o início dela narrando as coisas. Eu acho totalmente desnecessário, porque já tinha um início ótimo pra eles pegarem e eles jogaram fora. Além disso, eles desconsideraram muita coisa, especialmente o aspecto, talvez o aspecto que eu mais gostei, um dos aspectos que eu mais gostei do livro, que foram as conversas políticas. Todas as armações, todas as trairagens, tudo de bom, de fofoca, assim, tudo que construía uma tensão em volta do negócio, tudo foi jogado fora, na minha opinião. Eu acredito que o filme ele focou muito em visuais que são belíssimos, realmente eles trabalharam muito bem nisso. Só que se perdeu muita informação, muita informação. Eles terem tirado a cena do jantar, pra mim, é assim. Gente, como que as pessoas vão entender o segundo filme? Eu acho difícil, eu acho que foi um tiro no pé essas escolhas no primeiro filme, porque muita coisa no segundo, na segunda parte vai ficar muito mal explicada, vai ficar muito confuso. Assim, eles talvez consigam. Depois que eu acabei o livro, eu consegui entender melhor algumas decisões de tirar. Mas mesmo assim, eu acho que eles complicaram a vida deles porque eles não colocaram nada tão interessante no lugar. Eles só alongaram coisas que não precisavam. Mas eu já reclamei de 2001, Odisseia no Espaço, pelo mesmo motivo. Eu não sei porque que filmes têm tanto medo de colocar conversa, de colocar diálogo, de explicar algumas coisas pros espectadores, porque, gente, a gente não consegue adivinhar tudo com imagem, não. Mesmo que uma imagem fale 1000 palavras, existem 1000 palavras nos livros que falam outras coisas. E aí, deixar tudo aberto para interpretação é complicado. Eu acho que o jogo político ficou muito mais simples no filme. Mas, de qualquer forma, acontece. Sobre essa questão visual também que o filme cria. Eu acredito que ele explorou muito bem o macro, as paisagens, alguns elementos grandiosos, as minhocas, os ornithopters, que é tipo os helicópteros deles. Mas os elementos pequenos, os objetos que são criados, eu acho que faltou. Eu acho que eu queria ter visto isso. Eu acho que se tiver mais no segundo filme, eu vou ficar satisfeito. O segundo filme lança em março, né? Aqui no Brasil, gente. E aí seria bem interessante ver outros, tipo, até onde eles leem as coisas ou alguns armamentos, eu acho que ficou um pouco perdido. Eu, pelo menos, não lembrava, mas essa informação, pra ser honesto, talvez tá um pouco antiquada, talvez eles exploraram sim, mas na minha cabeça eu não lembrava de jeito nenhum de coisas tão interessantes, pelo menos. Então talvez eles só não destacaram bem. E o último tópico do filme, os atores. Eu acho que o Timothée Chalamet, ele foi muito bem escolhido. Ele é muito bom pro papel e as pessoas ainda não entendem, pra quem não leu o livro, pra quem não conhece a história, as pessoas que só viram o primeiro filme não entendem quão bem escolhido ele foi. Eu acho que ele tem muito potencial para entregar esse personagem como um todo, porque é um personagem que ele tem muita história, assim. Não é um papel simples. Mas a Zendaya, eu não acho ela bem escolhida. Eu adoro a Zendaya, eu adoro ela em Euforia, adoro ela até em Malcolm and Marie, aquele filme da Netflix. Em outras coisas também, mas assim, eu acho que ela não encaixa com a descrição que tá no livro. Eu acho que ela tem uma expectativa quanto à atitude dela que não bate com a personagem que é a Shani. Eu acho que não faz sentido e eu escolheria outra pessoa, pra ser honesto. Eu acho que eu precisava falar isso também. E tudo indica que o segundo filme vai ser muito melhor, porque tem muito mais drama, tem muito mais acontecimentos, vai ser bem mais interessante. Eu tô até animado agora, porque quando eu vi o primeiro filme, eu fiquei tipo. Primeiro eu fiquei irritado que não avisaram que ia ser parte um, né? Eles lançaram isso sem colocar lá parte um. Fiquei muito irritado, eu juro que apareceu na tela assim, Duna. Aí eu fiquei. Parte um. Nossa, o meu olho virou na hora que eu fiquei, não é possível que eles fizeram isso com a gente. Como você divulga um filme como Duna e na hora
que começa assim, você coloca Duna, passa 3 segundos. Parte 1. Ah, vai tomando. Enfim, finalizar a introdução finalmente. Se eu gostei do livro, gostei. Apesar dos preconceitos e apesar do tamanho dele, eu gostei. É um livro grande, gente. Isso precisa ser muito lembrado. Eu acho que ele se alongou em algumas coisas e mesmo que no final tudo faça sentido, é um livro que ele demanda sua atenção, ele demanda um esforço e isso não pode ser ignorado. É um livro grande. Mas eu gostei. Os preconceitos, todas as questões, toda a merda que tá aqui, não vou perdoar, assim, não vou fingir que não tá, mas como livro, como um todo, é um livro que eu gostei. Óbvio que eu não gostei do que eu falei, mas enfim, gostei. Se eu recomendo, não recomendo pra todo mundo. Eu acho que é um livro grande demais, assim. É uma coisa que eu não vou falar pra alguém que mal lê pra ler isso aqui. Não, não tem condição. Eu acho que é injusto, assim, eu falar: olha, você tem que ler isso aqui, isso é muito bom. Não acho que faz sentido. Eu não acho que uma indicação de livro é só pela qualidade dele. Eu acredito que tem que encaixar com a pessoa de alguma forma, porque existe muito livro, existe muita coisa boa que seja pequena, ou existe muita coisa boa que faça mais sentido pra pessoa. Então, eu indico, se você gostar dos filmes, porque tem muito mais coisa no livro. Eu acho o livro muito mais denso, mais interessante, mais complexo, pelo menos do que o primeiro filme. E se você gostar de ficção científica, eu acho que aqui é um prato cheio. É uma coisa realmente surreal que ele criou, que ele construiu. É muito interessante, todos os aspectos. É bem legal, é muito instigante, assim. É divertido de ler nesse aspecto. E agora, no vídeo, eu vou parar de falar sobre coisas superficiais, eu vou entrar em spoilers. Quem não quiser ver spoilers pode sair agora. Eu agradeço por ter ficado até aqui. Muito obrigado. E pode se inscrever no canal, por favor, curtir, comentar, xingar também, aceito. Eu xingo aqui, vocês xingam daí. Vamos se xingando e se seguindo. E para quem quiser continuar, vamos lá. Que agora eu vou para os spoilers leves e depois para os spoilers pesados. Nesse livro vai ter uma cena muito interessante de quando a família real chega, que é alguém explica pra eles, eu não sei quem que é, mas é explicado a eles de alguma forma que mesmo que esse planeta desértico tenha pouquíssima água, onde tem a família real vão ter várias palmeiras que só são possíveis de ser regadas com muita água. Então, existe uma simbologia da água nesse livro que é muito interessante. É muito legal como que o Frank Herbert pensou, tipo, se a água é um recurso escasso aqui, então as pessoas vão construir todo um pensamento, toda uma lógica ao redor disso. Um símbolo de poder é uma palmeira, porque ela precisa de muita água para sobreviver. Então vai ter muitas palmeiras na frente do Palácio Real. Eu associo isso a quando eu fiz um semestre de japonês, gente, e eu aprendi que Gohan é arroz e asa é manhã. E você fala café da manhã como asa Gohan. Você fala almoço como Hiro Gohan. E você fala jantar como Ban Gohan. Então tudo tá ao redor do arroz. E aí eu falei, nossa, eles gostam muito de arroz, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Até que eu parei pra pensar que aqui no Brasil a gente tem café da manhã e café da tarde. E aí eu falei, realmente, eu nunca tinha pensado que o café, que também foi tão importante pra gente, comercialmente, historicamente, o Brasil dependeu de café durante muito tempo, durante muitos anos. Igual o Japão dependeu de arroz durante muito tempo, e isso influenciou a cultura. Em Duna, nesse lugar desértico, a água é tão importante que ela é uma divindade, de certa forma. Você chorar é muito relevante, porque você está desperdiçando água. É muito legal como isso foi construído, muito bem feito. Precisava falar disso. Segundo aspecto que eu vou comentar. Nesse livro, tudo que é dito e não dito, tudo que é mexido ou não mexido no seu corpo, tudo que você faz, tudo que você olha ou não olha, é muito relevante. Por quê? Porque as pessoas que têm habilidades sensitivas, elas vão ler você inteiro. Elas vão saber o que você está sentindo, a entonação que você tem, se você está falando a verdade ou não. Isso é muito legal. E eu não vi isso no filme.
Eu não vi isso no filme, eu não vi isso destacado de forma alguma. E isso seria muito legal se eles conseguissem colocar no filme como que as Bene Gesserit, elas olhavam para a pessoa, elas conseguiam saber se a pessoa estava desconfortável ou não, se ela estava hesitante ou não. Tem uma parte do livro que é muito legal, eu acho que é no jantar, eu não tenho certeza, mas eu acho. Que a Jessica, ela tá tentando entender se alguém estava espiando eles ou contra-espiando, e ela foi treinada para saber se alguém estava mentindo ou mentindo uma mentira. E é muito legal, assim, é muito interessante como as nuances são observadas e você vai lendo o trem e você vai ficando, não, essa pessoa realmente falou isso desse jeito, ela tremeu a voz um pouco, então ela não tem certeza do que ela tá falando. Achei muito doido isso, achei muito interessante. E se o filme explorasse isso, nossa, seria fantástico. E eu esqueci de falar isso na introdução, Jesus. Eu sou viúva, sou sim, viúva do Duna de Jodorowsky. O diretor Alejandro Jodorowsky ia fazer um filme de Duna, não aconteceu isso, ia ser um filme do caralho. Nossa, esse homem ia enlouquecer, porque os filmes dele já são uma loucura. Isso aqui já é uma loucura. Junta doido, remete pra doido, é doido e meio. Nossa senhora, ia ser muito legal. Nossa, Deus abençoe. A última coisa que eu vou falar é bem tangencial, assim, os spoilers leves estão bem tranquilos hoje, mas assim, gente, isso aqui é o meu Senhor dos Anéis, eu comprei um box em inglês também, eu não tinha notado que eu li os dois em inglês, olha só. Mas Senhor dos Anéis também tem uma linguagem própria e tal, e também tem músicas, igual tem em Duna. Gente, eu não consigo ler as letras das músicas e pensar um ritmo. Eu tô ficando irritado com isso. Eu não quero ler outro livro que tenha letra de música, porque eu não consigo achar um ritmo que encaixe. Não faz sentido na minha cabeça. Eu não consigo. Ainda mais que é um inglês meio arcaico, essas músicas, normalmente. Mas, nossa senhora, ou um inglês mais formal, assim. Nossa, eu não consigo achar uma melodia. Eu acho que faz zero sentido pra mim. Fico triste, porque eu queria conseguir ler as músicas e realmente cantar elas e tal, mas nada acontece, é muito triste. E só isso que eu tinha pra comentar nos spoilers leves, vamos pros spoilers pesados. Gente, esse livro tem muitas bombas durante ele e eu preciso comentar algumas só por comentar, assim. Eu acho que quem leu o livro, quem viu o filme, o primeiro filme, eu não sei se ele é completo, a história inteira do livro. Mas mesmo assim, quem lê o livro, gente, quando você descobre que a Jessica tá grávida de uma menina, chocante, eu fiquei tipo, meu Deus do céu. Quando você descobre, deixa eu ler aqui, que ela é filha do Barão, meu pai amado do céu. Não a menina que ela tá grávida, mas ela mesma, a Jessica é filha do Barão. Eu fiquei, meu pai amado. Chocante. Quando o filho morre, eu fiquei chocado, mas depois eu parei pra pensar, gente, o filho do Paul. Era muito óbvio que esse menino ia morrer, gente. Você coloca um personagem nascer e você não fala nada da gravidez, você não fala nada do parto, e você não fala nada de algum momento especial dos pais com a criança. É óbvio que ele não vai ser relevante pra obra se nada disso foi explorado. Não tem um momento de carinho com o bebê, gente, que aparentemente é o primeiro filho dele. Era muito óbvio que essa criança ia morrer. Eu não sei como eu não enxerguei antes, porque do nada essa criança nasce assim, passa um tempo, nasceu, e é isso. Não fala nada, a criança de repente morre num ataque. Achei muito manjado, achei bizarro esse nascimento. Eu achei que era só para. Óbvio que tinha um motivo político ali na história, isso é explorado de alguma forma, mas mesmo assim é aleatória essa criança. Mas, mais do que isso, a morte do Barão, pra mim, foi a melhor morte do livro. Por quê? Porque em volta desse personagem foi construída muita coisa. Foi um personagem que foi muito importante em muitos capítulos, porque a gente entendia todas as maquinações dos inimigos dos personagens principais, assim. E aí a gente entendia como que foi feito, tipo, o golpe de Estado ali. A gente entendia como que foi financiado esse golpe. É muito legal como isso foi construído e tinha muita informação ao redor disso. E quando morre o Barão, mostra que o autor, ele não teve dó de matar um personagem que era relevante, assim, alguém que podia ter sido explorado mais, mas que não foi explorado mais. Porque a vida é assim, gente. A vida não espera que a gente planeje as coisas e, agora essa pessoa não tem mais função, agora ela pode morrer. Não, ele podia ter mais função ali, ele podia ter muito mais história ao redor dele.
Ele podia ser o grande inimigo do Paul Atreides, mas ele não é. E porque ele é assassinado ali e pronto. E eu gostei muito, me lembrou muito Game of Thrones, porque existiram vários personagens assassinados que simplesmente morreram ali por causa de um azar político, por causa de alguma vingança e tal. E que podiam ter tido muito mais história, mas simplesmente não tiveram. Achei muito legal essa coragem do autor. Acho que foi inesperado. Eu não esperava o Barão morrer, não. E aí, aqui nos Spoilers Pesados, eu preciso falar sobre um capítulo que começa na página 130, que é quando o Paul, ele começa a ter a revelação dele, que ele começa a ter acesso aos poderes dele, como o grande profeta que ele vai ser. E esse capítulo é muito bom. Nossa, eu achei fantástico, porque tá só ele e a mãe dele numa situação de super delicado, assim, de perigo, tentando se refugiar. E aí ele vai tendo aquela experiência meio fora de si. E é muito doido, porque a mãe vai tendo medo do próprio filho e ele vai surtando, não entendendo como lidar com uma coisa tão grande, tão poderosa que ele estava tendo acesso, assim. E foi muito legal o jeito que isso foi construído, porque é muito complexo. Eu acho que vários heróis, por exemplo, na mídia, no cinema, eles simplesmente não têm que lidar com essa. Tipo, eles não lidam com essa transição de realidade deles. E aqui foi muito evidente que o menino tava surtando, que ele não tava entendendo, que ele tava desesperado, ele tá desorientado. E era muito bom, era muito real, assim, ele ficar perdido. E o jeito que ele vai acumular, tipo, o jeito que ele finaliza essa coisa, quer dizer, essa coisa nunca acaba direito, né? É uma habilidade dele que é muito instável. Mas no fim desse primeiro processo, ele vai ter um acesso ao passado, ao presente e ao futuro, que é muito. Tudo se mistura muito, ele meio que vai viver várias vidas, e tudo isso me lembra o quê? Watchmen, em que tem um personagem que tem isso também, que eu não sei se foi inspirado pelo de Duna, mas talvez. Eu tenho muita vontade de ler o quadrinho de Watchmen, inclusive, dizem que é ótimo. E eu também lembro de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, em que a personagem principal ela vai viver várias vidas, bilhões e bilhões de vidas, todas as possibilidades possíveis, e tem que responder a pergunta: e se isso fosse diferente? Isso ia mudar o quê? E é muito legal fazer essas associações, eu gostei muito desse aspecto do poder do Paul dentro do livro. E mais do que isso, o Barão, que é o nosso vilão do livro, ele vai ser um vilão impiedoso. Mas a gente tem um herói aqui que, na verdade, vai se transformar em um anti-herói que também é impiedoso. E isso faz esse personagem ficar muito bom. Eu falei que o Timothée Chalamet, ele é muito bom, uma boa escolha de ator, porque eu acho que ele vai conseguir fazer essa transição muito bem, de surtar, de realmente virar alguém que você questiona se tá ciente do que tá fazendo, se tá tomando as decisões certas, se o poder não tá subindo a cabeça, se ele tá doido ou não. É um personagem que você realmente não entende o que tá acontecendo com ele, e eu acho que o Timothée ele vai conseguir aprofundar nisso. Eu acho que vai ser bem legal ele ser esse anti-herói, essa pessoa que vai ser endeusada e que às vezes vai usar disso e às vezes não, e que em teoria tá sempre indo pro bem, tipo, querendo o bem do povo, mas será que é isso mesmo? É muito legal. Além do Paul na família e além da mãe, porque o pai morre, gente. Vai surgir a Alia, que é uma das melhores personagens. Ela é uma criança que ela vai nascer com um conhecimento de vida, porque enquanto a mãe estava grávida dela, ela participou de um ritual. E nesse ritual ela meio que assimilou várias vidas passadas de outras Bene Gesserits. E aí ela nasce uma aberração aos olhos de várias pessoas. E é muito legal. Essa menina eu quero muito ver no filme o que vão fazer com essa menina. Se tirar essa menina, eu vou ficar muito puto. Nossa senhora, não ousem tirar a Lia do filme. Mas que personagem interessante. Essa criança que é tipo alguém que já viveu várias vidas e que tem um conhecimento absurdo e que sabe lutar e que é muito inteligente. É muito legal essa ideia, assim, gostei muito também. E pra finalizar o vídeo, eu vou falar do final do livro, que é um momento muito tenso. Você não sabe se o Paul vai sobreviver ou não. Você realmente fica em dúvida, tipo, será que ele vai ser um mártir desse negócio? Será que vão construir toda uma imagem ao redor dele?
sabendo que vão ter vários livros posteriormente, você imagina que ele sobrevive e tal. Mas assim, eu fiquei muito puto que o texto inicial, o texto introdutório da versão que eu li, fala que ele vai sobreviver. Eu não queria saber. O livro, ele constrói tão bem essa dúvida pra gente que eu ainda não tinha certeza no final, mesmo que eu soubesse. Era um trem que foi tão. Era uma angústia tão grande, tão palpável a ideia dele, não, dele morrer ali naquela cena final, que mesmo eu saber não fez diferença. E aí eu fiquei muito puto com esse texto inicial. E eu reitero, se, sei lá. Gente, se vocês um dia tiverem uma editora, se vocês tiverem autonomia para publicar um livro, alguma coisa, gente, pelo amor de Deus, não coloque um texto inicial que dê spoilers do livro que vai acontecer ali. Tipo, em páginas depois você vai ler o que vai acontecer, você não precisa saber. Pelo amor de Deus, tenha um mínimo de decência. Pra que fala o final do livro no texto introdutório, gente? Pra quê? A pessoa, assim, vários spoilers eu não ligo de receber, mas pra que também dá, sabe? Tipo, não fez diferença nenhuma pro texto introdutório falar essa informação. Nossa, achei bizarro. E vamos pra conclusão. Duna é uma puta viagem por um mundo muito complexo, e se você tiver a paciência, em vários sentidos, de ler esse livro, vai ser uma experiência agradável. Aí eu recomendo. E se você não tiver paciência, pelo amor de Deus, vai ler outra coisa, tem outras coisas boas por aí, mas isso aqui realmente é diferente. Mas tenha paciência, por favor. E o vídeo de hoje foi esse, gente. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Um abraço e um beijo para vocês. Se inscreva, compartilhe o vídeo, comente, curta, por favor. E até semana que vem. Um abraço e um beijo para vocês.